ter sucesso, ser bem-sucedido na sua vida, não é só ter sucesso. Ser bem-sucedido na sua vida é como fazer um bolo. Você não faz um bolo só com manteiga, nem só com ovos, nem só com farinha. Você precisa de uma série de ingredientes. Bom, vamos começar então, né? Vamos começar com a base. Você não constrói uma casa começando pelo teto, não é verdade? Você faz o alicerce. Então vamos fazer o alicerce. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração é a nossa autoimagem, a nossa autoestima. Como que nós respeitamos a nós mesmos? O seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a sua autoimagem. A boa notícia que eu tenho para você é que a nossa autoimagem é linguística. Nós somos animais linguísticos. Linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. Então, através da linguagem, nós criamos a nossa autoimagem. Através da linguagem, nós podemos recodificá-la. Isso que é beleza. Para você ir a qualquer lugar na vida, você tem que saber de onde você está saindo, não é verdade? Se você liga para mim e pergunta como é que eu chego aí, eu vou perguntar onde você está. Se você disser para mim não sei, eu não vou poder lhe ajudar. Na vida é a mesma coisa. Para você ir a qualquer lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Então a primeira coisa que você tem que descobrir, como é que está a sua autoimagem? Como é que está a sua autoestima? Você manifesta a sua autoimagem através de várias áreas da sua vida. Você através da sua saúde, através da sua vida financeira, através da sua vida profissional, através da sua vida social, através da sua vida familiar. Então eu criei um teste muito simples que você vai fazer comigo agora, onde você vai dar uma nota de 1 a 10 para cada uma dessas áreas da sua vida. Vamos começar com a área da saúde. De 1 a 10. 1, fase terminal de câncer, que não deve ser seu caso. 10, eu estou totalmente saudável. Ou melhor, eu sou uma pessoa saudável. Você pode ir a um médico, o médico examinar, você não tem nada, ele diz, você não é doente. Não significa que você seja saudável. Ser saudável significa ter a energia para fazer tudo aquilo que você quer. Poucas pessoas na vida são saudáveis. A maioria não é doente. Então, já que você sabe agora, você vai dar uma nota de 1 a 10 para a sua saúde. Muito bem. Você agora vai dar uma nota de 1 a 10 para as suas finanças. Se você não está conseguindo pagar as contas no final do mês, nota 1. Se você parasse de trabalhar hoje e vivesse até os 100 anos, pudesse manter o seu estilo de vida com aquilo que você já ganhou, 10. Então agora você sabe qual é a sua nota para a sua vida financeira. Agora nós vamos dar a nota para a sua vida profissional. Se você está contando os dias para aposentadoria, nota 1. Significa que você não gosta do que você faz, não é verdade? Senão você não estaria contando os dias. Se você ganhasse $1 milhão na loteria e amanhã você continuasse na sua atividade profissional igualzinha que você faz hoje, nota 10, você está congruente com o que você está fazendo, é verdade? Você agora vai dar uma nota social, a nota das suas amizades, levando em consideração o número de amigos que você tem e a profundidade de cada amizade. Às vezes você tem muitos conhecidos e poucos amigos. Se você morresse hoje, quem viria no seu enterro amanhã? Isso lhe dá uma ideia. E, finalmente, você vai dar uma nota para a sua vida familiar. A família, levando em consideração a sua família, o marido, mulher, filhos, avós, pais, etc. Como um todo, de 1 a 10, qual que seria? Bom, agora você tem 5 notas. Você agora pega a nota que você deu para a sua saúde, que você deu para as suas finanças, que você deu para a sua vida profissional, que você deu para a sua vida social, que você deu para a sua vida familiar, soma. Somou? Pega esse resultado e multiplica por 2. Vamos supor que, só para raciocínio, você tenha dado 7 para cada uma. 7 vezes 5, 35. Multiplique por 2, 70. Significa que você está operando a sua autoestima em 70% do potencial dela. Deu para entender? Lembre-se, uma pequena diferença em desempenho pode trazer uma tremenda diferença em resultado. Se você melhora a sua autoimagem de 70% para 75%, pode fazer uma diferença entre fracasso e sucesso. Aí é você que vai ter que decidir. Então agora você tem uma ideia da sua autoimagem. Agora eu vou mostrar para você como é que você pode melhorá-la, não é verdade? Porque agora que você tem uma ideia, você agora pode trabalhar nisso. A sua autoimagem, ela é codificada no nosso cérebro
numa estrutura chamada sistema límbico, que é conectada com a parte direita do nosso cérebro. O nosso cérebro ele tem dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o direito. O esquerdo é lógico, o direito é emocional. O esquerdo é verbal, o direito é visual. E assim por diante. O esquerdo é detalhista, o direito é global. Então essa é esquerdo e direito. O nosso cérebro também tem uma outra divisão, que é anterior-posterior. Anterior significa que você pensa muito. Posterior significa que você faz muito. Você deve conhecer gente que pensa muito e não faz nada. Você deve conhecer gente que faz muito e não pensa. Atira primeiro e depois mira. Pois bem, o cérebro trabalhando, o hemisfério esquerdo ele cuida das partes lógicas da vida. E o hemisfério direito cuida da parte emocional, ligada a esse sistema límbico. E você vai codificando as suas crenças com relação a você. Então, tudo aquilo que aconteceu com você até hoje, você codifica linguisticamente e cria no seu cérebro uma série de programas que vão ativar, eu vou ter que falar um pouquinho agora de neurofisiologia para você. São as palavras difíceis, mas logo a gente passa por elas. Na base do nosso cérebro existe uma estrutura chamada substância reticular ativadora ascendente, que é abastecida pelo saldo exergônico do bioquímico celular. Falei que eu ia falar difícil? Assim que nós conversamos entre nós médicos. Então deixa eu explicar para você o que isso significa. Quando você levanta o seu braço, você despende mais energia do que é necessário para levantar o braço. Essa energia que sobra é canalizada pelos nervos e estimula a substância reticular, que estimula o cérebro, mantendo você no estado de vigília. Essa é uma das funções da substância reticular ativadora ascendente. A outra função que nos interessa aqui hoje é que a substância reticular ativadora ascendente, ela funciona como secretária executiva do cérebro. Então, o cérebro, como não pode manusear mais do que 5 a 9 informações de cada vez, por exemplo, você não estava prestando atenção no dedão do seu pé direito, até que eu falei, nem tampouco na ponta do seu nariz, nem tampouco no lóbulo da orelha esquerda, porque você não pode fazer isso tudo ao mesmo tempo e prestar atenção no que eu estou falando. O seu cérebro determina o que é importante. Então o que acontece? O cérebro fala para a substância, fala entre aspas, para a substância reticular ativadora ascendente, o que ele quer ficar sabendo, o que ele não quer ficar sabendo. Então essa substância funciona como um filtro. E as suas crenças determinam esse filtro. Uma menina que foi abusada sexualmente aos 12 anos de idade e decide que o homem não presta, a partir daquele dia ela só vai ver o homem que não presta. Porque na hora que aparecer um homem que presta, o cérebro dela não vai ver, porque a substância reticular vai bloquear. Então o que nós temos que fazer é modificar essas crenças que estão bloqueando a substância reticular ativadora ascendente. Como é que a gente bloqueia? Então vamos lá. Primeiro, nós temos que aprender a trabalhar com visualização. Hoje está provado na medicina que uma visualização bem feita, o cérebro não sabe se você só pensou naquilo ou aquilo realmente ocorreu. Então isso não é ensinado nas escolas, mas você tem que desenvolver a sua capacidade de visualizar. Você vai ter uma reunião importante amanhã, como é que você quer que ela ocorra? Como é que você quer que ela termine? O que você quer conseguir lá? Você tem que começar hoje a visualizar isso amanhã, porque quando você chegar na reunião amanhã, você já está na reunião pela segunda vez. É verdade? Segundo, você tem que aprender um processo de relaxamento, seja ele qual for. Tem gente que relaxa trabalhando, tem gente que relaxa lendo, tem gente que relaxa escutando música, tem gente que relaxa caminhando na natureza, tem gente que relaxa conversando com outras pessoas. Qual é a sua fonte de inspiração? Você tem que aprender a fazer isso, seja lá qual for. Porque no momento que você faz isso, o seu hemisfério direito entra em ação. E todas as grandes realizações do mundo ocorreram vindo do hemisfério direito. Albert Einstein, quando desenvolveu a teoria da relatividade, ele estava deitado numa rede no fundo do quintal, imaginando que ele viajava num raio de luz. Arquimedes, quando descobriu o princípio de Arquimedes, ele estava tomando um banho numa banheira e saiu correndo nu na rua, gritando eureka, eureka, eureka. Então, você tem que ter acesso a essa parte emocional para recodificar. E você faz isso porque quando seus músculos estão contraídos, o hemisfério direito não entra em ação. Então você tem que relaxar a musculatura. Às vezes meditação para alguns é importante, às vezes ginástica é importante, às vezes dar uma caminhada é importante. Para cada um é diferente, não existe uma fórmula.
tem que ser assim. Depende, para cada um tem que ser diferente. Você tem que descobrir qual é para você. Outra coisa importante que você tem que usar para desenvolver a sua autoestima é você entender que semelhante atrai semelhante. Se você abrir a torneira da sua cozinha, deve sair água. Espero que saia. Essa água vai para onde? Ah, para o esgoto, né? E o esgoto vai para onde? Ah, para o rio. O rio vai para onde? Para o mar. Ah, para onde que a água foi? Para a água. Você vê que a água procurou água. Para onde você acha que vai dinheiro? Para gente pobre? Não. O dinheiro vai para quem tem dinheiro, não é verdade? O amor vai para quem tem amor. O ódio vai para quem tem ódio. Para quem vai sucesso? Para quem tem sucesso. Então, de vez em quando, você tem que parar e fazer uma autoanálise do seguinte: o que eu já fiz até hoje, na minha vida, no meu passado, que me colocou na situação que eu estou hoje? Quais foram os grandes sucessos que eu tive no passado? Quando você analisa isso, você coloca o seu cérebro numa situação de sucesso. E sucesso chama sucesso. Não é verdade? Outro mecanismo interessante é você aprender a sorrir mais. Você sabia que hoje está provado que toda vez que você sorri, mesmo forçado, você libera um hormônio anti-estresse, que é a beta-endorfina. As mulheres toleram o estresse melhor do que os homens, sabia disso? Por quê? Porque as mulheres sorriem mais do que os homens. Se você ficar no lobby de um hotel observando um casal sair de um elevador, você vai ver que a mulher sai sorrindo e o homem sai de cara feia. Geralmente é assim. Então, uma das explicações por que as mulheres vivem 8 a 9 anos mais do que os homens, você já percebeu que tem muito mais viúva do que viúvos na sociedade? Você nunca viu uma excursão de viúvos para Foz do Iguaçu? E aqui de São Paulo sai toda semana uma excursão de viúvas para Foz do Iguaçu? Porque as mulheres vivem mais do que os homens. Você pode dizer, ah, mas também elas casam com os homens mais velhos. Eu sei, elas casam com o mais velho em média 3 a 4 anos. Elas estão viúvas 8. E uma das explicações que se tem hoje, porque as mulheres vivem mais do que os homens, é porque elas toleram o estresse melhor do que os homens. E um dos mecanismos de tolerar o estresse é sorrir mais. Para você sorrir, você utiliza 28 músculos. Para você franzir a testa, você utiliza 32. Sorria, nem que seja por economia. Eu estou mostrando para você até agora que você pode melhorar a sua autoestima. Se você quiser ser bem-sucedido na vida, você tem que começar por aí. Eu disse antes, a gente constrói uma casa não começando pelo teto, a gente constrói começando pelo alicerce.